Gurizada, o negócio é o seguinte, o que o Inter tem que fazer a partir de agora com a implosão da comissão técnica e a saída de Miguel Ángel Ramírez para retomar o seu futebol competitivo? Vamos falar sobre o novo técnico, sobre mexidas necessárias no grupo de jogadores, carências e reforços e também sobre os dirigentes. Te informo que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, 1xBet, casa gigante do mundo das apostas. Os caras são parceiros de grandes ligas e clubes do futebol europeu. Eu coloquei um link para que tu te inscreva na 1xBet na descrição deste meu vídeo. E aí tu faz o seguinte, utiliza o meu código promocional pessoal Meneghetti como tá aqui. PEN, G-H-E-T-T-I, Meneghetti. Com esse código tu dobra o valor do teu primeiro depósito de 50 para 100, de 150 para 300. E aí, se tu tiver sorte, se tu for bom de palpite, tiver um bom olho clínico pro futebol, quem sabe tu tira uma graninha, eles têm pagamentos rápidos, dá até para salvar o assado deste final de semana. Outra coisa, várias modalidades esportivas à tua disposição lá na 1xBet. Tô rodando a vinheta e na volta a gente fala das medidas emergenciais que o Inter tem que tomar para que volte a ter um futebol competente. Vamos lá então, o Inter tem Osmar Loss como seu técnico interino, membro da comissão técnica permanente e que vai comandar a equipe neste domingo contra o Bahia. No Beira-Rio há uma corrente que defende a seguinte tese: vamos deixar o Loss 1, 2, 3 jogos, ver como ele se sai e aí talvez efetivá-lo. O Inter está preocupado com essa questão da CBF, da regra que foi aprovada, sobre o número de mexidas em treinadores ao longo do Campeonato Brasileiro. Logo, o Inter que foi favorável a isso. Bom, então o Osmar Loss está em observação. Há uma outra corrente no Internacional, dentro da direção, que defende perante o presidente Alessandro Barcelos a contratação de um técnico mais experiente que o Loss. O Loss vai ser observado nesses primeiros 2, 3 jogos. E aí eu já quero dizer o seguinte, o que o Inter tem que fazer? Quais medidas emergenciais o clube tem que tomar para que não corra risco no Campeonato Brasileiro, para quem sabe tem alguma chance de buscar algo a mais na competição nacional ou mesmo na Libertadores da América, embora as atuações recentes, o condicionamento físico não indiquem muita esperança, especialmente na competição sul-americana. Primeira medida, a contratação de um técnico, e o nome que está caindo de maduro é a bola da vez, é o Lisca. Conhece o Internacional, conhece a base colorada, conhece o ambiente do clube, conhece esse grupo de jogadores. O Lisca, ele é gaúcho, ele é da aldeia, ele foi formado no Internacional, ele tem muitas informações do Beira-Rio. Então ele não vai cair como um paraquedistas. Ele chega no Internacional pronto para trabalhar. É o que eu falo do ponto de vista, assim, quase que como uma analogia, o Lisca conhece a história do Portão 8. Então ele conhece o clube, a sua história, ele sabe quem é quem dentro do ambiente colorado. Então o Lisca, além de ter um grande conhecimento tático, é um jovem, tem ideias modernas e mais do que isso, o Lisca tem uma característica que me parece importante também. Não só esta característica é importante para o Inter, acima de tudo a competência que eu penso que ele tem, que eu vejo nele. Ele é um mobilizador, ele é um sujeito intenso, ele é epidérmico e o vestiário colorado precisa deste perfil. Precisa de um sacode. O Inter precisa de um técnico bom, competente, com boa leitura tática, moderno, que conheça o clube melhor ainda se tiver esta virtude, mas com intensidade. E o Lisca reúne justamente estas qualificações, estes atributos. Bom, preparo físico é óbvio, né? Preparo físico do Internacional, na gestão do Ramírez, faliu e a direção do clube cochilou e demorou para perceber isso. A gente vinha falando nos donos da bola, eu vinha falando aqui desde a contratação do Cristóvão Fuentes que o Inter teria problemas, como efetivamente teve. Então é óbvio que já foi implodida a comissão técnica, o Lisca deve chegar aí, não sei se ele traz lá o Jonas Neves ou o William Ferreira, que são os seus preparadores físicos lá no América. Então a mudança da comissão técnica era um ponto importante, que chegue agora o Lisca, ele, sem invenção. O Inter não pode inventar um treinador que chegue aqui para se ambientar, porque não há tempo para isso. O Inter tem que contratar um coordenador técnico, perfil, um ex-jogador, preferencialmente que tenha passado pelo clube, para azeitar esta relação do grupo com a direção. A relação hoje não é boa. Nomes, o Tinga é um bom nome, negou um convite lá no começo do ano.
tem perfil para isso, é um vencedor como atleta, já exerceu a função no Cruzeiro, poderia contribuir. O Yarley também é um bom nome, tem perfil. Eu acho que esse perfil desse ex-jogador ou desse ex-técnico para fazer essa função de coordenador também vai suprir uma carência. Já que o Inter vai apostar no Paulo Brax como seu diretor executivo, é uma pena, mais uma vez eu lamento a saída do Rodrigo Caetano, que tem muito mais experiência que o Brax para ajudar neste momento difícil, inclusive de relacionamento com os jogadores. O Paulo Brax é um pouco distante, até pelo seu perfil, advogado, trabalhou no STJD, o Inter precisa de um boleirão. Não como diretor executivo, o Rodrigo Caetano preenchia as duas, precisa de um boleirão, alguém que fale a linguagem do jogador. Por isso o perfil, esse é que eu estou falando, o Magrão poderia ser, e eu acho que tem que ser alguém com um perfil conciliador. Não pode ser alguém também tão intenso como o técnico, eu estou defendendo o Lisca, alguém um pouco mais conciliador, para fazer essa relação jogador-direção, às vezes jogador-técnico, para olhar o menino da base que está surgindo, o perfil ideal de um ex-jogador. Estou sugerindo aqui Tinga, Yarley, Magrão, outros poderiam exercer a função, alguém com esse perfil, para ajudar o Brax nesta relação com o grupo. Bem, eu acho que vale um olhar atento para a categoria de base. O Inter tem lá o argentino Gustavo Grossi, que fez um baita trabalho no River Plate, mas é bom que a direção fique atenta para ver os movimentos que estão acontecendo. O Inter está perdendo meninos, está, na verdade, dispensando, está perdendo alguns coordenadores de áreas das categorias de base, e é bom a direção estar atenta a isso, porque esta é uma conta que pode não chegar agora, mas que ela chega ali na frente. E o Inter hoje está pagando a conta de um trabalho mal executado em algumas gestões anteriores. E aí, uma mexida necessária, também preponderante no grupo de jogadores. Faz muito tempo que eu falo aqui que falta ao Internacional jogadores com envergadura, jogadores que tenham sido protagonistas em clubes vencedores. O Inter não tem este perfil. Jogadores também com capacidade de liderança. Não só a liderança dentro do vestiário. O Tyson, eu observo, tem uma boa liderança, uma liderança técnica dentro do vestiário, mas é preciso uma liderança também da porta do vestiário para fora. Quem sabe fazer isso, que esteve na aldeia aqui recentemente ou que está na aldeia? No Inter, D'Alessandro. Ninguém fez isso melhor que ele, até o Fernandão. Depois o Fernandão, D'Alessandro. No Grêmio, o Maicon é um baita exemplo disso. O Maicon é uma liderança interna, mas também externa. Quando fala também em nome do grupo. O Tyson não tem tanto esse perfil, até tem às vezes uma dificuldade para se expressar, da maneira como ele coloca. O Tyson fala muito a linguagem do torcedor, de você que está aí me acompanhando, e a linguagem do boleiro. Esse perfil que eu estou sugerindo, ele está um degrau acima. É alguém que tem uma capacidade de comunicação mais assertiva do que o Tyson. O Tyson, é legal que se tenha também personagens como o Tyson, que é uma liderança, o Lombo, o Danilo Fernandes, já vou falar aqui do grupo, mas o Inter precisava ter um xerifão, alguém mais dono desse time, alguém mais intransigente dentro de campo diante do mau resultado. Danilo Fernandes, Pedro Henrique eu acho que tem que ser emprestado, Danilo Fernandes o Inter já está tentando colocar numa barca, Nonato eu acho que também tem que ser negociado por empréstimo, por venda, Rodrigo Lindoso também eu acho que já deu a sua contribuição, Thiago Galhardo, na primeira barca que passasse, Oriente Médio, que o andou assediando ano passado, também já manda, e Paulo Guerreiro também. Eu acho que esses jogadores já deram a sua contribuição, uns mais, uns menos. O menino Pedro Henrique tem 20 anos, mas que andou se desgastando. Imagina colocar o Pedro Henrique num outro jogo no Beira-Rio, a pressão que não vai estar nesse menino. Então empresta ele, faz ele girar um pouco e depois observa melhor. E eu reavaliaria o zagueiro, quarto zagueiro, Vitor Cuesta, acho que tem que ser reavaliado. Talvez o Inter não tenha condições financeiras para suprir todas essas contratações. Se o Cuesta sair, tem que contratar zagueiro. Eu vou dizer que o Inter tem que contratar zagueiro em seguida, aí seriam 2. Então o Cuesta eu reavaliaria. O Moisés, se o Inter tiver capacidade para contratar um lateral esquerdo melhor. E eu reavaliaria também a condição do Edenilson. Eu chamaria o Edenilson para uma conversa. Tu quer ficar? Tu tá disposto? Tu tem tesão para jogar no Internacional ainda? Tu tem vontade de estar aqui? Tu quer vencer aqui? Se as respostas forem positivas, o Inter sentir e por isso que eu digo, a conversa franca, que talvez os dirigentes interatuais não estejam conseguindo ter e que um coordenador técnico pode arrancar esse jogador. Se a resposta for negativa, que se procure uma barca para o Edenilson, para o Inter ganhar algum dinheiro e para ele ser feliz em outro clube. Prioritariamente, o Inter precisa de um zagueiro central. Se ficar o Cuesta, para fazer parceria com o Cuesta, se não que se busque também uma reposição para o argentino quarto zagueiro, e um lateral esquerdo. Preferencialmente que o Inter encontre nesses jogadores, além da qualidade técnica, um perfil, pelo menos em um deles, o zagueiro central, um perfil de liderança, esse líder que eu falo para vocês, liderança interna, mas também uma liderança da porta do vestiário para fora. Mas tudo isso começa com a escolha do técnico.
E eu enxergo que hoje o técnico está fora do Beira-Rio, com todo o respeito ao Loss. Eu acho que ele é um bom profissional, um baita profissional para a comissão técnica permanente. Mas acho que o Inter precisa de algo a mais. E eu buscaria o Lisca. Eu acho que ele é a bola da vez e ele tem todas as virtudes, todo o perfil, todas as características para exercer esta função no Internacional. Que a direção não perca tempo, que a direção seja assertiva como não foi até agora. Este primeiro semestre da gestão de Barcelos, do ponto de vista de resultados, é um fracasso. Eu lembro, ele perdeu o Campeonato Gaúcho. Nos 3 enfrentamentos com o Grêmio, ele perdeu 2, empatou 1, no empate que servia apenas para o Grêmio ser campeão gaúcho. E mesmo nesse empate, o Grêmio foi melhor. Ele fez uma primeira fase da Libertadores da América contra adversários abaixo da linha do medíocre, horrorosa. O Inter tinha que se classificar na 4ª rodada. Foi depender da última rodada para conseguir confirmar a vaga. Tem a sorte no cruzamento das oitavas que é pegar o Olímpia. E o Campeonato Brasileiro, o começo é assustador, com 1 empate e 1 derrota, sendo essa derrota uma goleada vexatória para o Fortaleza por 5-1. O Inter tem que agir energicamente, rapidamente e de forma assertiva. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, likezinho sempre, isso joga o canal para cima. E agora? Bom, agora o 1xBet, 1xBet, o link na descrição deste meu vídeo. Feitoria, gurizada? Então vai um abraço.